E aí, quarto ano? Tudo bem com vocês? Ontem foi nossa aula no Meet, muito bom, né? Gostei de falar com vocês, a gente realizou as atividades, vocês conseguiram concluir tudo aí? Eu creio que sim, né? Aí a gente corrige na segunda-feira de novo, tá? Então, vamos trabalhar português hoje e geografia. Não esquece de copiar a pauta, assista o vídeo até o finalzinho, presta bastante atenção, porque às vezes tem uma informação ou outra. Hoje, na página 101, vocês vão produzir um texto, assim como o texto do querido diário que nós lemos na aula de ontem. Como a gente falou, né, muitas meninas têm aí o diário onde contam as coisas que aconteceram e é bem bacana. É uma forma de registrar para não esquecer. Os meninos não têm muito isso, né, como a gente falou. Mas, vamos lá. Agora, lembre-se de uma surpresa ou de um fato emocionante que tenha vivido e conte a história nas linhas abaixo. Caso não se lembre de nada, use sua imaginação e crie uma história emocionante que tenha verossimilhança. O que é verossimilhança mesmo? Aquela história que é inventada, mas ela tem fatos que parecem ser reais, que nos faz sentir que foi verdade. Então, algo que seja possível acontecer. Que convença o leitor de que ela aconteceu de verdade. Então, vocês vão usar esse espaço para escrever o texto. Alguns já me enviaram vários textos, eu acabo esquecendo de colocar nas aulas, mas eu vou ver se eu consigo colocar esse aqui no vídeo da próxima aula para vocês poderem ver. Aí quem quiser ler a história do amigo, para o vídeo e lê a história, porque senão não vai dar tempo. Eu sei que vocês gostam, eu também gosto de ouvir vocês lendo, mas não dá tempo da gente ter esse contato, né? Se fosse em sala de aula até daria, tá? Na página 102, expressões informais. Então, como a gente trabalhou lá atrás com textos expositivos, e aí fala sobre linguagem formal e informal, aqui são expressões, tá? Não é muito diferente. Usa mesmo urgente, né? A única coisa que vai ter aqui de diferença é o a com H, aquele H, que é do verbo haver, né? Que vai ser substituído, então. É o tem pelo a, em vez de ser. Tem dias que estou muito triste. Há dias em que estou muito triste. Então, a gente vai substituir o tem pelo a. O a com o H e o acento, que é do verbo haver, ok? Vamos fazer a 103 e lá na 104 é uma atividadezinha sobre palavras terminadas em inho e inha, porque nem sempre o inho vai ser diminutivo, tá? A gente vai ler então esse textinho para eu explicar para vocês e aí vocês façam essa atividade 1 e 2, ok? Acompanha comigo lá no seu livro então. Página 104. Não se esqueça de colocar a data do dia da nossa aula em cada página, tá? No alto da página que a gente começa para ter o controle e vocês não se perderem. O que representam as terminações inho e inha das palavras? Se você respondeu que representam o diminutivo, acertou em partes, porque essas terminações são usadas em outras situações também. Observe. O filhinho da vizinha veio aqui. Ele é muito bonzinho. Veja que o diminutivo nessas frases é apenas filhinho, porque é de filho. A palavra vizinha, embora termine com inha, não está no diminutivo. E a palavra bonzinho é um jeito carinhoso de se referir a alguém, como, por exemplo, filho, né? A gente coloca o diminutivo se ele é uma criança pequena. Então, é o filhinho da vizinha. Eu não falo vinha, não falo visa, é vizinha. O inha não está dando tamanho para essa pessoa. É o substantivo que é já escrito com inha. E o bonzinho, então, é porque ele é bom, né? A gente fala de forma carinhosa devido ao tamanho dessa criança, bonzinho. Então, algumas palavras, quando você pensar nessa possibilidade, vai vir infinitas palavras, né? Tudo que tiver inha, vem aí na sua mente e você vai classificando. É diminutivo? Não é diminutivo. Olha que legal. Brinca aí com as palavras, tá? Então, por exemplo, garfinho é diminutivo. Golfinho não é diminutivo.
Pazinha é diminutivo. Irmãzinha é diminutivo. Jeitosinho é diminutivo. Farinha não é diminutivo. Tá vendo? A gente começa a brincar com as palavras e vai verificando o inha se significa diminutivo ou não. Vai ser inho quando é masculino. Vai ser inha no feminino. Lembre-se, o menino masculino, a menina feminino. Embora menina não é feminina, é feminino que fala, tá bom? E é isso aí. Essa atividade de português curtinha para a gente poder trabalhar geografia. Vamos lá? Então, quarto ano, aula de geografia. Tem alguém colocando fogo no mato aqui perto da minha casa. Então, fumação. Página 190 do livro de reforço. Correção da atividade sobre espaço urbano e espaço rural. Vocês têm me enviado as atividades e eu percebo que tem um amigo ou outro assim que inverte, né? Confunde. Não tem nenhuma palavra que eu possa falar assim, usa isso como referência. Não tem. Urbano, não tem nada de cidade escrito nela. E rural também não tem nada de campo escrito nela. Mas a gente não pode se esquecer que o espaço urbano é relacionado à cidade, aos comércios, né? E o espaço rural, às fazendas, ao campo, a tudo que é mais ligado à natureza, tá? Então, tomem cuidado aí, porque tem gente que tá invertendo, né? Vamos lá. Características do espaço urbano. Então, seria muito veículo circulando, vários centros comerciais, muitos problemas sociais, predomínio de elementos culturais. Que tipo de problemas sociais? A gente vê aí a desigualdade, né, de pessoas que têm onde morar, de pessoas que não têm. Então, a gente vê o acúmulo aí de pessoas pedindo as coisas na rua. Hoje, aqui na nossa cidade, a gente vê muito isso no trânsito, né? Rios, lagos para pescaria? Não tem no espaço urbano. Vários sítios? Não tem no espaço urbano. Quando começa a se aparecer bastante sítio, por exemplo, aqui na minha casa, na avenida da minha casa, já tem, 1, 2, 3, um coladinho no outro. Tanto é que onde eu moro já é considerado espaço rural, não é considerado espaço urbano, embora esteja próximo ao centro da cidade. Quais são as características do espaço rural? Aqui na letra B. Plantações e criações de animais, ok. Presença de elementos naturais, como montanhas, muitas árvores, rios, ok. Muitas atividades e pessoas? Não. A gente vê pessoas, às vezes, andando de bicicleta, andando a cavalo, mas é pouco. Ruas movimentadas? Também não. Ruas mais tranquilas. E shopping centers? Não. Na página 191 é sobre anúncio. E aí eu li o anúncio de vocês, gostei de ver, só que tem gente que ainda não me enviou. Que meios de transporte estão sendo oferecidos nesses anúncios? Eles serão utilizados no espaço rural ou no espaço urbano? Então, a carroça, o trator, a colheitadeira, o caminhão e a bicicleta serão utilizados no espaço rural, ok? Reconheça aí todos eles e escreva então no espaço rural. E os anúncios de vocês, se eu tiver... A página 192. Responda as questões a seguir. Por que as cidades são diferentes umas das outras? Porque cada uma tem a sua história, a sua identidade, o seu pessoal, né? As suas características culturais. Quais fatores deram origem a algumas cidades brasileiras? Lembra aquela que eu falei para vocês? Que os viajantes precisavam de lugar para descansar, e aí eles acampavam com seus cavalos à margem de rios, porque ali produzia-se mais alimento, eles tinham água para tomar banho, para alimentar os seus animais. Lembram-se então? É isso aí. Quais diferenças podem existir entre os bairros numa mesma cidade? A gente citou que alguns são mais movimentados durante a semana, outros menos movimentados. Tem uns que são consideradas avenidas, e aí passa muito carro o dia todo, todos os dias da semana. Passam ônibus, tem rua que não passa ônibus. Então, varia muito de onde a gente mora. Sendo assim, alguns lugares mais agitados, outros mais tranquilos.
Essa atividade 5, ela é pessoal, então a gente não vai falar dela agora. Na 6, estão escritas algumas características relacionadas à infraestrutura de uma cidade. Pinte é aquela que você encontra no município onde você vive. Então, onde a gente mora, aqui na nossa cidade de Jacareí, tem vias públicas, tem escolas, tem postos de saúde, tem iluminação pública, tem tratamento de esgoto, pelo menos na onde a gente mora. Tem lugar que não tem? Tem lugar que não tem. Áreas de lazer? Tem. Abastecimento de água? Tem. Meios de comunicação? Tem. Meios de transporte? Tem. Então, tudo tem na nossa cidade. Ok? Agora a gente vai para conteúdo novo. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as divisões. Lembra que a gente fez aquele mapa? O estado e as cidades? Então, agora a gente vai falar sobre esse grandão aqui, que é o nosso Brasil inteiro. Ele é dividido em vários estados. E aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada um deles, não a característica deles, mas a gente vai saber quem é e onde ele está, tá bom? Observe o mapa a seguir, esse que está aparecendo para vocês, em que podemos ver a divisão do Brasil em 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, se você for contar aí com seu dedinho, você vai encontrar 26 estados, mais o Distrito Federal. Ele não é 27, porque o Distrito Federal é dentro de um estado. Então, é um estado dentro do outro. É aquele que a gente falou que é em Brasília. A gente vai ver aí onde é que ele tá e você vai perceber que não muda a cor nenhuma. Ele tá dentro de um estado. A gente observa a legenda para identificar o mapa. E nessa legenda tem aí a estrelinha, que é a capital federal. Essa é a capital que comanda todo o nosso país. A bolinha, com um pingo no meio, que representa a capital estadual, ela só comanda o estado, ou seja, só essa partezinha da cor no espaço onde ele está. E aí, então, temos as linhas mais escuras, que é o limite internacional, ou seja, que faz barreira com outros países, e as linhas mais clarinhas, que é quando acaba um estado e começa o outro. Lembra aquela folhinha que eu fiz com vocês, né? Com papelzinho colorido, as divisões? Então, é parecido com aquele, só que agora a gente vai falar do Brasil. Cada um dos 26 estados brasileiros é formado por vários municípios. Vocês podem grifar essas coisas importantes que a gente tem falado. E apresenta um centro político-administrativo. O que é um centro político-administrativo? É um grupo responsável pela organização desse espaço, pela administração desse espaço, tá? Então, por exemplo, aqui na nossa cidade, Jacareí é uma cidadezinha de um estado muito grande. Vocês conseguem ver onde é que tá Jacareí olhando pelo mapa do Brasil? Não? Então, eu vou mostrar para vocês com a setinha. Olha lá, Jacareí tá ali dentro. Nesse espaço marrom aí, São Paulo. Ele parece ser pequenininho porque ele teve que passar por um sistema de redução, igual matemática, ampliação e redução. Olha a escala aí, ó, para você ter noção que ela foi diminuída para poder caber na folha do papel. Então, tem um pessoal que comanda a nossa cidade. Quem são eles? Os nossos prefeitos, os nossos vereadores, não é? Isso mesmo. E a gente vai conhecê-los um pouquinho à frente e entender mais. Então, esse centro político administrativo, que é a capital do estado. Isso no estado inteirinho. Na cidade também tem. Então, nós vamos ter 3 tipos de poderes. Um que comanda o Brasil todo, o que comanda São Paulo todo e o que comanda Jacareí pequenininho. Deu para entender? Então, vamos de novo, ó. Esse que comanda todo o país, todo o Brasil. Esse que comanda todo o estado de São Paulo. E o pinguinho que comanda nossa cidade, tá? As capitais estão indicadas no mapa com um símbolo, que é o círculo com o pinguinho no meio. As capitais. Então, se a gente for olhar lá no mapa, nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza. Eu falei o nome de algumas capitais que estão sendo banhadas pelo oceano, tá?
Fora isso, tem vários. E Brasília com outro símbolo. Só Brasília está sendo indicada com a estrelinha. Por quê? Porque ela é a capital do país todo, do Brasil inteirinho. Já falei isso. Explique por que há essa diferença. Então, explica para mim por que Brasília tá com o símbolo de estrelinha, só ele. Diz aí para mim. No Distrito Federal, situa-se a capital do Brasil, Brasília, que é de onde se governa o país. Governar um país, um estado ou um município é administrar e cuidar dos interesses da população. Falei dos 3 poderes, não falei? Governar um país cuida do quê? Dos interesses da população. Governar um estado, ele se preocupa com o quê? Cuidar dos interesses da população. E o poder, a administração de um município ou de uma cidade cuida de quê? Dos interesses da população. Virando a página, a gente vai encontrar um quadrinho azul, mas antes desse quadrinho azul, tem um parágrafo ali para a gente ler e entender. O governo de um país, ou seja, Brasil, a gente está falando dele, estado, São Paulo, que é o nosso, e município, que é Jacareí, olha só, já dei resposta de atividade lá atrás, hein? De atividade lá da frente. É realizado por 3 poderes. O governo de um país, ou seja, pode ser o Brasil, o nosso, de um estado, pode ser São Paulo, e de um município, que pode ser Jacareí, o nosso, ele é realizado por 3 poderes. Então, olha só, nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. 3 poderes. Os 3 para o país, os 3 para o estado e os 3 para o município. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Para que possam funcionar, eles são independentes e um fiscaliza o outro. Então, olha só, eles são independentes, porém, um fiscaliza o serviço do outro, ok? Observe as imagens a seguir e leia as funções de cada um dos 3 poderes. Então, nós temos aí a foto de um presidente. Esse é o poder executivo. O presidente, ele é responsável pelo país todo. O que esse poder executivo faz? Ele grifa para mim, cuida da administração e executa, põe para ação, põe para funcionar as leis elaboradas pelos representantes do povo. É exercido pelo presidente no país, pelos governadores no estado e pelos prefeitos nos municípios, tá? No segundo, é o poder legislativo. O que o legislativo faz? Grifa para mim, elabora as leis. No país, ele é composto de deputados. No estado, ele é composto de senadores. E no município, ele é composto de vereadores. Tá vendo que eles fazem a mesma coisa, mas cada um recebe um nome diferente? Porque muda de país, estado e cidade, ou município. O poder judiciário, grifa aí, é o responsável pelo cumprimento das leis. É integrado pelos juízes de direito, que fazem com que as leis sejam cumpridas no país, nos estados e nos municípios. Só o juiz que continua sendo juiz para as 3 situações, ok? Então, recapitulando aí, existem 3 poderes. Quais são os 3 poderes? Executivo, legislativo e o judiciário. No país, quem faz parte do poder executivo? O presidente, está lá no alto. E no estado, quem é que faz parte do poder executivo? Quem é? Os governadores. E no município,
Os prefeitos. Então, fica na escala ali. O presidente acima de todos, os governadores abaixo e os prefeitos mais abaixo ainda, porque ele cuida só da nossa cidade. No poder legislativo também tem essa escadinha aí de autoridade, né? No país são os deputados, no estado, senadores e nas cidades, os vereadores. Quando a gente vê o tio Armindo, por exemplo, né? Ele é candidato a vereador, porque ele quer elaborar as leis para atender às necessidades da população da nossa cidade. Então, ele verifica aí qual é a necessidade da nossa cidade, o que Jacareí está precisando, quais bairros precisam de mais atenção para ele elaborar leis. Ele é candidato a vereador da nossa cidade. E, por fim, o poder judiciário, que ele é composto apenas pelo juiz, só o juiz. Tá? Esse quadrinho ele é bem explicativo, então não tem nem o que eu ficar acrescentando. Pode ser que fique meio confuso para vocês entenderem, daí se for o caso, vocês vão me retornando por mensagem dizendo que não compreenderam para a gente buscar outra forma de trabalhar essa atividade, tá bom? Vocês vão responder, então, as questões de 1 a 8 com relação aos estados, algumas aí devem ser pesquisadas porque vai perguntar sobre o nosso estado, o nosso município e como isso muda, né? Só não vai mudar o do país, porque o do país em qualquer estado brasileiro é o mesmo, mas muda de estado e de município. Por exemplo, o nosso representante. Quem é o nosso prefeito executivo? Quem é o poder executivo da nossa cidade? Vamos ver se vocês sabem. Não vou dar a resposta, vocês vão pesquisar. Quem é o nosso governador do estado de São Paulo? Muitos de vocês devem saber quem é, por conta dessa pandemia, né? Muitos aí estão acompanhando os telejornais e ele fala, ele se pronuncia, então ele tá bem aparente para nós aí nos dias atuais. Então, se você não souber, pesquisa na internet. E aí, na semana que vem, a gente corrige isso. Na 9, é um caça-palavras. Vocês vão pintar, encontrar o nome da unidade onde se localiza, o município onde você vive, estado onde você mora. É isso que você vai encontrar. Pintar de cor vermelha. E os demais, vocês vão pintar da cor que você mais gostar. Não faça colorido, faça uma cor só. E só muda o estado onde você mora. Eu vou deixar lá na escola essa folhinha aqui. É para buscar? Não precisa agora. Essa aqui é só para auxiliar vocês nos estados. Eu vou deixar lá a partir de amanhã, vai estar lá. Se tiver mais alguma atividade, eu vou falando para vocês. E aí vocês podem retirar. Ela não é para fazer nada, ela é só uma folha com a divisão de estado, tá bom? Então tem a bandeira dos estados, o nome do estado, a sigla desse estado, a capital de cada estado e o tamanho, né? A área aí que é destinada para cada estado, tá ok? Vocês vão fazer só até a atividade 101 e amanhã a gente tem Meet de novo. Espero vocês, tá? Um grande beijo, estou com saudade e até lá!